Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, verso 105. Cá estamos nós, mais uma vez, falando da palavra do Senhor. E, num detalhe, ou sendo específico, falando da palavra profética, falando das coisas do final. E nestes vídeos, os últimos e alguns que ainda virão, estamos aprendendo sobre a grande tribulação. Como nós temos mostrado que os textos bíblicos, eles têm uma perfeita analogia, eles não se contradizem. Hoje a gente começa comparando quando Jesus disse grande tribulação e Daniel, falando do mesmo tempo, ele chamou esse tempo de tempo de angústia. Aliás, quer dizer a mesma coisa. Ambos disseram as mesmas verdades e, às vezes, usando um vocabulário diferente. Jesus assim se expressou: haverá uma grande tribulação que nunca houve desde o princípio e jamais haverá. Daniel falou: neste tempo será um tempo de angústia que nunca houve desde que existe nação. Então, ambos dizendo a mesma coisa a respeito do mesmo tempo. Já aprendemos no vídeo anterior que esse tempo, que é o tempo em que vai reinar o anticristo, durará 3 anos e meio. A gente já aprendeu que os santos serão entregues nas mãos deste governante por 3 anos e meio. Aprendemos que ele magoará os santos, que ele perseguirá os santos. Vamos agora para Apocalipse 11, verso 2 e 3. Ali, ou seja, nesses dois textos, que fala-se, está escrito sobre as duas testemunhas. O tempo do ministério das duas testemunhas, mas antes, no verso 2, a medida do templo, a medida do santuário, e Deus foi claro ao dizer para João: não meças o átrio exterior, porque ele foi dado para os gentios. Os gentios pisarão o átrio exterior do templo por 42 meses. Note bem, calcule de modo matemático e você verá que 42 meses
é o equivalente a 3 anos e meio. O que quer dizer que os gentios pisarão Jerusalém por 3 anos e meio? Quer dizer que o anticristo, o último sistema de governo do homem na terra, vai durar 3 anos e meio. No verso seguinte, Deus diz: darei as minhas 2 testemunhas para que profetizem por 1260 dias. Aleluia! Você notou? Que interessante. Começou a profecia falando de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio. Depois, 42 meses. E agora, em dias, 1260 dias. Termos equivalentes. E é interessante, estas profecias, elas estão separadas no tempo uma da outra, entre Daniel e Apocalipse, em torno de 600 anos. E ambos disseram a mesma coisa. Perguntaria alguém: como isto pode acontecer? De 2 maneiras. Primeiro, que os apóstolos não eram como os cristãos de hoje, relapso, negligentes no estudo das profecias. Os apóstolos estudavam, liam os profetas. Eles sabiam de tudo, ou quase tudo. Quando você lê as epístolas de Paulo, ele escrevendo sobre as últimas coisas, sobre a escatologia, você fica admirado como Paulo sabia, como Paulo foi específico a respeito da volta de Jesus. Ele tinha lido os profetas. Agora, o outro fator, além disto, a estreita comunhão que eles tinham com Deus, estavam sempre ligados em Deus, nas coisas de Deus, e vinha a inspiração, vinha a revelação. Não é diferente conosco hoje. Não vá pensar que você vai descobrir as profundidades das Escrituras, da volta de Jesus, apenas sendo um curioso, apenas baseado em comentários loucos. Você terá que passar tempo na busca do Senhor, no exame das Escrituras, e as coisas fluirão. Coisas que antigamente eram mistérios, eram enigmas, passam a ter uma clareza muito forte na nossa vida quando nós nos dispomos a buscar ao Senhor, a buscar nos profetas, nos salmos, nas epístolas apostólicas. A verdade vem à tona e nós as descobrimos. Que linda é a palavra de Deus! Que consonância, que paralelo, que conexão entre
os profetas, os apóstolos e muito mais naquilo que Jesus disse: haverá grande tribulação, que nunca houve, nem haverá jamais. Sabe por quê que ele fala não haverá jamais? Porque esses 3 anos e meio são os últimos, é o último período do governo do homem. Esse falatório, esses debates, essa briga sobre direita e esquerda, sobre comunismo, sobre socialismo, sobre capitalismo, tudo isto está finalizando. Depois que terminar os 3 anos e meio, nada disso mais, acabou tudo e vai ser instalado o reino do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Por esta convicção, por esta certeza. Por isso, encerramos este vídeo dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém e amém.